Olá, bem-vindo ao Café com Ferramentas. Hoje tem um suspirinho aqui, ó. Bom, gente, eu acho que eu fiquei devendo muita coisa aí, como sempre, a gente fica sempre devendo, né? Então, mas essa questão particular da eletricidade nas ferramentas, eu achei que ficou realmente faltando muita coisa. Então, vamos relembrar rapidamente que a gente falou sobre as grandezas elétricas, a diferença de potencial, a corrente elétrica e a resistência. E a gente falou também que essas grandezas se relacionavam através de uma lei que tem o nome de lei de Ohm, aonde a diferença de potencial seria igual a corrente vezes o valor da resistência elétrica. Então, só para dar um exemplo, para sair desse campo hipotético, o que a gente tem quando a gente tem um chuveiro elétrico de 220 e um chuveiro elétrico de 127? Se esse chuveiro elétrico tem a mesma potência, e aí eu vou pegar a carona aí para falar de potência, ou seja, se esse chuveiro elétrico é capaz de aquecer a água a uma temperatura tal que você queira, no mesmo tempo, significa o quê? Que ele tem a mesma potência para 127 ou para 220. Então, o que muda nisso aí? Ah, será que se eu comprar um chuveiro elétrico de 220 eu vou gastar menos? Não. Por quê? Porque a potência está associado à energia, que é o que você paga. Então, para quem está te cobrando, tanto faz se você está trabalhando com uma diferença de potencial de 220 ou de 127. E aí o que muda? Muda a corrente. E se muda a corrente, muda o tipo de fio que você deve usar. Isso vale para sua máquina. Então, se você tem uma máquina de 220 volts, você pode utilizar um fio mais fino, com uma bitola menor, porque a corrente que passa em 220, falando da mesma potência, será menor do que a corrente que passa em 127. Vamos repetir isso daí. Se você tem uma máquina que tem uma potência de 800 watts, e aí você tem a opção 127 ou 220. Você tem as duas tomadas na tua oficina. Então você tem a máquina A e a máquina B. Se você opta por 127, você vai ter que utilizar para ligar essa máquina um fio mais grosso. Por que mais grosso? Porque a corrente elétrica que vai passar, ela vai ser maior. Se ela vai ser maior, ela precisa de uma área maior do condutor. Se ela precisa de uma área maior do condutor, o condutor tem que ser mais grosso. Então o condutor vai ser mais caro, porque tem mais cobre. Então você vê que quando você tem um conhecimento das grandezas elétricas e a forma com que elas se relacionam, você é capaz de decidir melhor sobre as coisas. Ah, então eu devo sempre comprar uma máquina em 220? Olha, esse negócio de sempre é um negócio complicado, porque a máquina de 220, por ela ter uma diferença de potencial maior, ela precisa ter um isolamento melhor, porque como o potencial está aqui e o outro está muito longe, eu preciso isolar esses dois potenciais, senão eu vou ter curto-circuito. Mas a corrente passando e sendo menor, eu acabo tendo um desgaste nos contatos
e em outras coisas menor. Então tudo isso são coisas que você tem que avaliar. Eu, por exemplo, mantenho as minhas máquinas em 220. Mesmo porque, se eu tenho uma máquina 220 e ligo em 127, que não é bom fazer isso por uma série de razões que a gente pode até ver no outro vídeo, mas muita gente fala que não tem problema, mas tem. A máquina, numa primeira instância, não queima. E se eu fizer o contrário, pegar uma máquina de 127 e ligar numa tomada 220, ela rapidamente vai se danificar. Então tudo isso aí você precisa refletir. E aí, através desses pequenos conteúdos que você está recebendo, você vai tomar a decisão. Agora, vamos falar de ferramenta mesmo. Primeira coisa que a gente vai falar é de potência. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho duas serras. Essa aqui que funciona a bateria e essa aqui que funciona através da rede elétrica. Bom, qual é a máquina melhor? Não tem máquina melhor. Tem qual a máquina que se adequa melhor ao seu problema, ao seu trabalho. Então, se você está num local onde é difícil levar a rede elétrica, por exemplo, você está em cima de um telhado. Ah, mas eu posso botar uma extensão e ligar lá? Repara o seguinte, você está em cima de um telhado, com um fio passando para lá e para cá, e a probabilidade de você enrolar nesse fio e cair se torna relevante. Então é um fator que você tem que pensar. Aí você opta pela bateria. Bateria. Ah, puxa, mas eu vou ter a mesma performance numa máquina a bateria e numa máquina? Pode ter. Depende do que você quer fazer. Então, se você tem uma máquina que tem 800 watts, isso vale para a bateria e isso vale para a rede elétrica. Isso é potência elétrica. O que é a potência elétrica? Vamos voltar para a parte acadêmica lá. Ela passa a ser a relação entre o produto da diferença de potencial pela corrente elétrica. Ou seja, se eu tenho 10 volts e 1 ampere, eu tenho a potência de 10 watts. Se eu tenho 20 volts e 1 ampere, eu tenho a potência de 20 watts. Então, basta você fazer essa multiplicação. É evidente que quando você está trabalhando no dia a dia, com vários tipos de diferença de potencial, com tensões alternadas. Aqui na rede eu tenho uma tensão alternada, aqui eu tenho uma tensão contínua. Então eu teria que falar dos tipos de potência. Mas eu tô no café, não dá para falar tudo. Então eu tenho que te colocar mais ou menos para tudo ser enganado. A ideia é essa, é aquele papo de botequim. É para você não ser enganado, é para você poder pensar, é para você se alavancar, você sair da inércia. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Estou em cima do telhado usando a bateria. Pô, legal, eu estou usando a bateria. Vou fazer um vídeo falando só de bateria, para você entender como é que as baterias funcionam, com a máquina sem escova, qual é a vantagem. Nós vamos falar só de bateria. Aí eu pego e estou operando lá com essa máquina. A energia está vindo da onde? Está vindo da diferença de potencial que a reação química na bateria produziu. E a corrente elétrica está fluindo lá pelo motor. Aqui eu liguei lá na tomada e o fio está pendurado lá, doido para enrolar no meu pé e para me jogar no chão. Mas a corrente elétrica continua passando lá pelo motor. O que o pessoal lá está usando agora aí? Principalmente na Europa. Eles usam uma caixa, olha que beleza, ó, uma caixa que eles transportam e nessa caixa tem baterias. Essas baterias produzem uma energia elétrica como se fosse uma usina, e aí você pode ligar a tua máquina comum, pegar a tomada dela, tomada da máquina e ligar nessa caixa. Na verdade, isso é um super inversor. Ele transforma
a tensão das baterias numa tensão da rede. É o que o pessoal lá está usando aí. É o meio termo, né? É o meio termo. Isso dura quanto tempo? Dura quanto tempo for a carga dessas baterias que estão nessa mala. Então, só para você não se confundir, essa maleta que eu peguei, levei para cima do telhado, deixei num canto, eu posso ligar a tomada da máquina dela? Posso. É o que está na moda lá na Europa. É o meio termo. Você está funcionando com uma máquina de 220 volts, só que com bateria. Aí você acabou a obra, desceu do telhado, desceu a mala, você carrega essa mala e novamente ela produz lá, ou 220 ou 127. Isso aí é a moda. Não é a máquina nem a bateria, não é a máquina nem ligada lá na tomada para evitar aquele monte de fio. Cada um tem a sua maleta, liga e trabalha. O fio que vai ter é o fio da máquina até essa maleta, que certamente é muito menor do que aquele monte lá de fio. É caro ainda. Pra gente tudo é caro. Então vamos lá. Para a gente finalizar com chave de ouro, vamos entender uma coisa. Eu tenho 3 furadeiras aqui. 3. A bateria. Marca A, marca B, marca C. Aí eu digo lá para você. Todas 3 têm uma potência igual. Beleza? Elas são iguais? Não. Não são iguais. Por quê? Porque junto da potência tem que vir um conceito que você não pode largar nunca, que é o conceito de rendimento. Atenção, a coisa mais importante de todo esclarecimento que eu procurei dar da relação entre ferramenta e eletricidade. Conceito de rendimento. Tudo na vida é rendimento. Se você consome 800 watts com essa máquina B e você usa 400 watts para furar a parede e nessa você consome os mesmos 800 watts, mas usa 500 watts para furar a parede e nessa outra consome os mesmos 800 watts, mas usa 800 watts lá na parede, significa o quê? Que elas consumiram a mesma coisa, a mesma energia, só que elas realizaram diferentemente. Isso quer dizer que essa máquina tem um rendimento melhor que essa e essa melhor do que outra. Então, se você tem, o exemplo mais clássico disso é a luz elétrica, aquela lâmpada maldita do Edison lá, de bocal, de filamento, você botava a lâmpada iluminava, era uma beleza. Então você bota uma lâmpada de 100 watts e ela ilumina uma determinada região. Você está satisfeito? Estou satisfeito. Aí você bota a mão na lâmpada, ela está quente, ela aqueceu. Se ela aqueceu, foi porque ela gastou energia aquecendo. Só que lâmpada não é fogão. Quem você quer que aqueça é o fogão, não a lâmpada. A lâmpada você quer que produza o quê? Luz. Então, se uma consome 100 e produz 10 de luz, e a outra consome os mesmos 100 e produz 20 de luz, significa que a segunda tem um rendimento melhor. Você deixou de gastar energia aquecendo para gastar energia iluminando. Com a máquina é a mesma coisa. Você pega uma lixadeira, 2 lixadeiras, aí começa a trabalhar. Daqui a 10 minutos uma está fervendo e a outra está fria. Elas estão executando o mesmo trabalho. Bom, se elas estão executando o mesmo trabalho da mesma forma e uma está aquecida e a outra não, significa que eu gastei energia quando eu aqueci essa máquina. Então eu gastei energia à toa. Então, poxa, se uma tem 1000 watts, a outra tem 1000 watts, só que parte desses 1000 watts estão sendo usados para aquecer a máquina. Eu não quero aquecer a máquina não é fogão. A máquina tem que pegar a energia elétrica e transformar nesse trabalho aquilo de lixar. Então é aquilo que eu disse quando eu terminei aquela exposição passada. Se você tem 2 máquinas com a mesma potência, significa apenas que elas consomem a mesma coisa. Agora, significa que elas vão produzir um trabalho melhor? Não. Então você, na hora de comprar uma máquina elétrica, você precisa ter acesso a coisas do tipo rendimento. E você não tem.
que as pessoas não falam. Então você precisa perguntar, pesquisar, ver quem comprou. Não é uma decisão imediata. Ah, uma tem 1000 watts, a outra tem 700 watts, então eu vou embarcar lá naquela, não. Já vi máquinas furadeiras que trabalhavam com tensões baixas e tinham rendimento altíssimo. Por quê? Porque tinham tecnologia agregada. Tecnologia para quê? Para que não haja perda de energia. Então a máquina boa não é a máquina que esquenta, não é a máquina que sai furando tudo. A máquina boa é a que aproveita melhor aquela energia que ela está sendo requerida. Ou seja, da tomada ou da bateria. É isso aí. Um abraço. Tô suando igual um porco. Tem um catálogo muito interessante por volta de 1900, 1890 e tal, das primeiras máquinas de marcenaria elétrica. Então, só para vocês, como curiosidade, olha que realmente as máquinas tinham um jeitinho legal, né? Era uma coisa bonitinha, né? Olha só. Olha lá. Né? Só curiosidade lá para vocês aí. Um livrinho informativo de máquinas para madeira. Na realidade é um catálogo, só que os catálogos antigamente eles traziam muito conteúdo, às vezes melhor do que muitos livros. Então tá aí, para vocês não esquecerem da importância da leitura. Um abraço do Carioca.